poderiam ficar trabalhando nas suas casas, né, alguns dias da semana, e depois voltando para os seus escritórios centrais, para as suas repartições, para apresentar resultados, em vez de ficar cumprindo os horários, né, que são estipulados e muitas vezes improdutivos. Quer dizer, basta eu ver uma pessoa sentada atrás de um birô para achar que ela está produzindo alguma coisa, que ela está realizando alguma coisa de benefício. É isso a dúvida. Então, esse é um estudo que na área pública tem um enorme campo para nós trabalharmos e uma colaboração que pode ser dada nesses processos de enxugamento da reforma administrativa nas nossas repartições públicas, ministérios e órgãos governamentais. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Desde que começou o programa, eu fiquei com isso na cabeça. Na verdade, esse processo de negócio em casa não é voltar, o homem volta para casa e a mulher sai de casa para trabalhar na rua. Não gera uma tendência assim? Não pode se caminhar para esse sentido? Eu gostaria de uma análise sua, depois do nosso pequeno intervalo. Nós já voltamos ao vivo na Tribuna Independente. Está na Tribuna Independente. A presença do professor, ele é mestre em administração de empresa, ele é também diretor da Clínica de Negócios. Ele está à disposição dos amigos de todo o Brasil, falando sobre negócio em casa. A sua pergunta, a sua dúvida, se você precisa de alguma dica, é a oportunidade. 017-224-5556, ao vivo, a Tribuna Independente, na Rede Vida de televisão. Quem faz pergunta agora é o presidente Jorge. Eu gostaria que você citasse para a gente alguns exemplos de trabalhos em casa bem-sucedidos hoje no Brasil. Bom, nós temos dois tipos, basicamente, de trabalho em casa. Aquele que é a criação própria, quer dizer, você monta um negócio próprio em casa, por exemplo, uma produtora de vídeo, ou um trabalho na área de informática, de programação, análise de sistema. Então, isso é um exemplo. Você tem também um outro, Jorge, que é a franquia em casa. Então, eu gostaria de comentar um pouco mais sobre essa questão da franquia em casa. E um exemplo de sucesso, que é um sucesso inclusive mundial, que está no nosso país, é uma empresa de faxina comercial. Existem mais de 100 franqueados no Brasil hoje, dessa empresa de faxina comercial. Ela chama-se Jane King, e hoje ela, dentre todas as franquias que existem no mundo dessa empresa, são mais de 5 mil, quase 6 mil já, franqueados disso aí, o Brasil é o número 1. Então, eu considero isso um negócio em casa de sucesso. É um trabalho de faxina que usa uma tecnologia de limpeza bem avançada e que é um exemplo para nós todos, porque, para vocês terem uma ideia, uma franquia dessa, ela pode começar com R$ 6.500. Então, é uma alternativa que nós temos. Nós temos outras, fora franquias, nós temos alguns negócios em casa. Eu tenho conhecidos, tenho clientes que montam consultorias nas suas próprias residências. Com detalhe, muitas vezes eles não permitem, ou não deixam ver que eles estão atendendo em casa. Isso é um fator que depois nós poderemos nos estender. Tribuna Independente, Álvaro Melo, ao vivo na Tribuna Independente. Consultor, Minas Gerais, vem de Manhuaçu. Um abraço, José Luiz, saudação amiga da Rede Vida de televisão. Negócio em casa e sacoleira. Esse mesmo negócio, sacoleira é sonegador? Essa é uma questão muito delicada. Nós entramos aí na linha do negócio informal, ou seja, aquele que não recolhe impostos, que não tem registros, e que todo o resultado da atividade daquele comércio ou daquela atividade vai diretamente para o bolso do pseudo ou do potencial empreendedor. Afinal de contas, está assumindo risco, mas não é preciso muito mais para ter sucesso do que somente assumir risco. Eu tenho que conversar também, tem alguns pontos sobre isso. É um negócio informal, assim como vários negócios que vocês podem encontrar em casa, e em várias cidades do Brasil, são donos de banca de revistas. Em quase toda a cidade do Brasil hoje nós encontramos essas caminhonetezinhas, essas taunas vendendo cachorro-quente. A grande maioria desse pessoal trabalha em casa, quer dizer, está na rua vendendo,
como ambulante. Mas, na realidade, ele toca, ele controla, ele tem os resultados na empresa dele. Lá na casa dele ele toca. Então, a questão de sacoleira é muito mais uma questão de sobrevivência. O que nós estamos preocupados aqui nesse negócio, nesse tema que nós estamos tratando, é não ser apenas um negócio de sobrevivência, ser alguma coisa que gratifique as pessoas, que elas se sintam realizadas e que tenha um futuro que depende dela. Acima de tudo, depende dela. Porque os negócios, as atividades, é fruto das suas atitudes. Agora, ela precisa se autoavaliar para saber se ela é um oportunista, e oportunista não é empreendedor, ou então ela realmente quer crescer. Porque, como foi comentado anteriormente aqui, muitas grandes empresas surgiram em fundos de quintais. Santa e Bela Catarina, Santa Catarina de Florianópolis. Juarez Tavares, Juarez, saudação amigo. Ele está dizendo com relação à solução do desemprego para a mão de obra na especialização. A solução a solução não passa pela agricultura? Como é que pode haver negócio em casa envolvendo agricultura? É interessante essa pergunta, porque a gente vê nos países mais avançados, e no nosso país também, algumas regiões, inclusive a região de Santa Catarina, são regiões agrícolas que se destacam do resto do país, muitas vezes, né, pelo seu dinamismo, mas o que se verifica em muitos negócios que são em casas são na área agrícola. São as pequenas fazendas, as pequenas propriedades rurais, onde se tira da terra, se produz e se vende. E o que é isso? Isso não é um negócio em casa? Então, nós deveríamos, sem dúvida nenhuma, ampliar mais essa questão do ponto de vista macro, mas aí entra na questão de políticas agrícolas. Mas voltando para o nosso assunto aqui, que são negócios ou trabalho em casa, nós temos uma grande população ainda que depende dessas pequenas fazendas, dessas pequenas propriedades que é na área rural. E nós nunca percebemos que isso daí gera riqueza para as pessoas e para aqueles que estão em volta. Até mesmo horta, granja, essas coisas podem funcionar muito bem, né? Tribuna Independente, ao vivo, a presença de Álvaro Melo, respondendo e tirando dúvidas dos amigos de todo o Brasil, através do telefone 017-224-5556. Minas Gerais, Teófilo Otoni. Saudação, amiga Teófilo Otoni. José Geraldo Guimarães. Obrigado, Geraldo, pela participação aqui. A questão é do mundo globalizado. Como ficará o trabalho para as pessoas analfabetas sem uma qualificação profissional? Então, esse é um problema sério, muito sério, porque não é somente pessoas analfabetas. Em São Paulo hoje, para uma pessoa ser contratada por um estacionamento, ela precisa no mínimo o 2º grau. Então, imagine essa questão de analfabetos, o que fazer se não tem as condições, ou pelo menos não tem os pré-requisitos de um trabalho nem para desenvolver a si próprio. Nós vamos ter problemas. Quando nós saímos da era agrícola para a era industrial, a revolução industrial, muita gente, é porque nós, na realidade, claro, nós não podíamos viver naquela época, mas aconteceu alguns problemas seríssimos. Os historiadores têm isso nos livros. E nós vamos ter também uma grande quantidade de pessoas, sem dúvida nenhuma, que não estão capacitadas, não estão preparadas, não estão habilitadas para entrar ou participar dessa nova era. Não é da globalização, mas da era da informação, da era dos resultados. Isso é que é importante. Nós vamos ter problemas, sem dúvida nenhuma. Tribuna Independente, essa pergunta, essa dúvida, para obter dicas de negócio em casa, caminhe através do telefone 017-224-5556. Tribuna Independente, ao vivo, com o nosso querido consultor Álvaro Melo, ao vivo. Quem faz a pergunta agora é o economista. Professor, a flexibilidade do trabalho induz necessariamente uma mudança de local de trabalho. Esse é o ponto fundamental. Agora, essas pessoas têm que estar necessariamente ligadas a apenas uma empresa ou elas podem exercer para várias outras empresas? Sendo funcionário, o fato dela se deslocar, ou seja, não trabalhar somente na sua atividade, naquela empresa, significa que ela tem que ser funcionário, ela tem carteira assinada. Então,
própria legislação diz, ela tem que ser um funcionário daquela empresa, ela não pode prestar serviço para outras empresas, a não ser que a outra permita, mas isso não é exatamente o que nós estamos falando, porque o fato da pessoa trabalhar alguns dias na sua casa, e isso tem acontecido bastante, essa suspeita. Então se imagina que o fato dela não estar sob as vistas do chefe, do seu superior, quando ela se retira daquele ambiente de trabalho e vai para casa, o superior começa a suspeitar de que ela poderia estar trabalhando em outras empresas, fazendo bico, e às vezes até levando informações que é de confidencialidade da empresa, são informações confidenciais para os seus concorrentes. Então isso